realidade nos presídios capixabas é grave. Além de problemas de infraestrutura, mais de 50% da população carcerária é formada por jovens. O dado é da Superintendência de Estabelecimentos Penais. Para falar sobre juventude e cultura da violência, convidamos a coordenadora estadual da Pastoral Carcerária da Igreja Católica, Isabel Borges da Silva, e a doutora em Antropologia e professora da FAESA, Sônia Misságia Matos. Também convidamos o assessor da Superintendência de Estabelecimentos Penais, Tenente Muniz. Tenente Muniz, eu queria agradecer a sua presença aqui, também a da Sônia e da Isabel. Queria saber por que esse número de jovens presos é tão grande. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, doutora Sônia. Isabel, boa tarde a todos. Esse número se deve exatamente ao fato de que pessoas com essa baixa idade têm praticado crimes. Nós temos percebido na nossa experiência que, por diversos fatores sociais, econômicos, fatores internos, endógenos da própria pessoa, as pessoas têm buscado o caminho do crime. Né? E o crime tem atingido maciçamente as pessoas com idade entre 18 a 24, 25 anos, que foi a base dos dados que nós passamos. Isso é lamentável, né? Quando percebemos que a nossa juventude, de certa maneira sem perspectiva, caminha para uma direção que realmente não é boa. Agora, Sônia, por que isso tem acontecido? A gente vive numa cultura de paz ou realmente a gente vive numa cultura de violência? A gente vive numa cultura de violência. A sociedade tem produzido violência. Esses jovens, eles foram gestados numa cultura de violência, como a gente quer que eles sejam, que tragam paz. Né? A sociedade tem produzido tanta violência. Você olha, você pensa em violência, toda essa que está cometida por esses jovens que por isso estão detidos, né? Aí violência na Bósnia, violência em Israel, violência é uma cultura de violência que está alastrando. Esses jovens, como o tenente está colocando, vamos pegar o nosso caso específico, né? Olha a violência sobre eles, a falta de perspectiva de trabalho, de sobrevivência. Então, o que sobra para eles? Muito importante o que a senhora está comentando. Nós vemos uma realidade social em que as pessoas muitas vezes não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde, não têm acesso a bens mínimos de consumo, né? E nós não estamos falando assim, de tênis Nike, desculpa a propaganda, mas de tênis Nike, de carro Mercedes. Nós estamos falando de coisas mínimas necessárias à sobrevivência do cidadão. É óbvio que nós não podemos mistificar e dizer que o crime acontece porque as pessoas não têm isso, porque existem muitas pessoas que também não têm e que não são criminosas. Mas que esses fatores são importantes, são preponderantes na cabeça de um jovem, na mentalidade de um jovem que está em formação, que vê as coisas acontecer ao seu redor, que vê que o outro tem e o outro não tem. E isso influencia o seu comportamento, com certeza. Né? E nessa falta de perspectiva, ele busca aquilo que é mais fácil, que é mais, teoricamente, mais fácil, que pode lhe dar algo que ele, muitas vezes, trabalhando a vida inteira, ele não vai conseguir. A gente vai voltar daqui a pouco nesse assunto da culpa da sociedade ou do sistema sobre essas pessoas, esses jovens. Mas agora eu queria saber de você, Isabel, como é lidar com o jovem detento? Antes assim, de falar como é lidar com o jovem detento, eu gostaria só de frisar um mal que eu considero que está levando realmente esses jovens, a violência da droga, né? A droga que nós estamos vivendo, tudo isso que foi colocado no Espírito Santo, a gente sabe que não é só no Espírito Santo, isso é nacional. Então, a questão da droga que está levando também a outros tipos de delitos. Né? O consumo, depois ele passa a ser um avião, aí depois ele vai ser considerado um traficante. Né? Lidar com esses jovens assim, dentro da cadeia, essa é uma coisa muito triste, é uma coisa desumana. E a gente vê assim, a gente olha como se fossem nossos filhos, crianças, quase crianças, né? Que quer até porque ele chegou, de repente, é uma pessoa primária, cometeu o seu primeiro delito. E ele chega naquele local, nós falamos que é a sociedade dos cativos. Então, ele vai chegar ali, ele vai ter que aprender, ele vai ter que fazer parte ali daquele mundo
queira ou não. Eu assisti uma cena uma vez na detenção do menino, devia ter 18, 19 anos, ele chegou até no portão da casa de detenção, tirou o chinelinho de havaiana, né, de borracha, e pediu licença para entrar dentro do presídio. Né? Aquilo assim me chocou, aquilo eu não esqueço. Como quem diz, vai começar uma nova vida e que isso que vai acontecer com ele ali vai marcá-lo para sempre, e ali vai ser uma escola que ele vai ter que se adaptar, vai ter que aprender coisas novas que não são boas, e a gente não sabe o tempo que aquele jovem vai ficar lá. Essa semana saiu um menino que foi condenado quando ele tinha 18 anos, com 2 buchinhas de cocaína, a 5 anos de prisão. Ele ficou 2 anos e assim mesmo ainda não tinha a carta de guia que daria a liberdade a ele. Nós conseguimos uma guia provisória. Agora você imagina um menino de 18 anos, condenado a 5 anos por 2 buchinhas de cocaína. E, na verdade, o que a gente vê dentro dos presídios, esses jovens, não são, para mim, na minha concepção, não são traficantes. São consequências de algum momento na vida dele que levou. E, ele, na verdade, ele é um aviãozinho. Isso é verdade. Sônia, você acha que uma criança dessa, como a Isabel acabou de falar, ela tem opção, ela nasce na favela, as pessoas começam a utilizá-la como avião, se ela não fizer, ela é ameaçada de morte, o que essa pessoa vai fazer? Como ela não vai se transformar no criminoso, se ela já está ali no meio? Pois Mariana, isso que eu estou falando, ela foi gestada na violência. Então, precisa da violência, quase que precisa da violência para sobreviver. Quando o tenente está falando, né, da vontade, às vezes, do menino ter uma roupa, um sapato de uma marca tal, ele vai cometer uma infração, ele vai tirar. Mas não é só o bem material que consta ali, é também o simbólico. O que significa eu estar com isso? O que significa eu estar usando esse tênis? Então, a sociedade dá valor a quem tem dinheiro e a quem tem bens. Quem não tem já é discriminado desde o início e é difícil conseguir um lugar. Uma exceção na sociedade. Ela é completamente excludente. Quando ele fala a questão da educação, né? E a gente vê quantos jovens que têm acesso à educação, mas eles também vão optar pelo caminho do crime. Mas a gente tem uma educação que é estatística. Ela não é virada, não é voltada para o crescimento. É voltada para mostrar estatisticamente que você tem tantos jovens frequentando a escola. Então, aí, pega um dado estatístico, mas não é um dado qualitativo. Tenente Muniz, nessa área de educação, o governo faz algum trabalho com os detentos com relação a isso? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de comentar. Nós precisamos de tirar o mito, né, desmistificar certas coisas também. É óbvio que as diferenças sociais, a estratificação social, né, ela é preponderante, é um fator interessante, mas ela não é a causa do crime. Ela não pode ser considerada assim. Quer dizer, milhões de pessoas são pobres, continuam sendo pobres, não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde e continuam não cometendo crimes, continuam tendo dignidade, continuam sendo honestas. Mas só não acha e a educação, também para pessoas que nós vemos também exemplos todos os dias na mídia de pessoas que tiveram educação, que tiveram informação, que tiveram acesso e continuam cometer delitos e, às vezes, socialmente, vamos dizer assim, com um prejuízo muito maior do que um furto, 2 buchas de maconha ou 2 buchas de cocaína. Então, mas será que se as pessoas que entram no mundo do crime tivessem uma condição melhor, tivessem uma condição de sobrevivência, porque muitos não têm nem isso, será que isso não ajudaria, não mudaria muito as coisas? Quando ele consegue estabelecer que o crime realmente não compensa, não pelo fato daquilo que ele vai ter, mas pelo fato daquilo que ele vai ser, aí sim, com certeza, ele vai estar inserido na sociedade, mesmo que ele seja pobre. Agora, quando ele faz o cálculo de que se eu roubar um banco, assaltar um banco, eu vou ter tantos R$1.000, coisa que eu não vou conseguir fazer se eu ganhar um salário mínimo por mês ou 2, e ele pensa que aquilo que ele fizer assaltando o banco será mais compensador, mesmo com todos os riscos, aí
Penso que nem todo esforço da sociedade será o suficiente para que a gente possa trazer de volta a pessoa para o convívio, digamos, normal. Por isso, desculpa, mas eu acho que é importante a gente falar essa gestação na violência. Então, qual o referencial que eles têm? O referencial da violência. Aí você vai pensar, é claro que não são só os pobres. Olha os meninos que têm acesso, por exemplo, a canal pago de televisão. Agora, se você vai olhar o que eles estão vivenciando ali, dentro de uns programas violentos que estão passados, esses meninos sabem mexer com arma melhor que policiais. Eles vão entender essas armas sofisticadas, como monta, desmonta, como usa rapidamente. Porque eles estão sendo informados e muito bem informados. Isabel, não, o que eu gostaria são 2 pontos. Quando ela disse da favela, hoje acho que a realidade mudou um pouco, né? Igual você já colocou aí. Na verdade, hoje nós temos dentro dos presídios, não são só aqueles meninos que vieram da rua, não, que não deu certo. Os considerados potencialmente criminosos. Justamente. Né? Eu acho que hoje a realidade desses jovens, muitos da classe média, por tudo isso, pela questão do querer, sabe? É o consumo, porque que de repente eu roubei um carro ali, fui para dar só uma curtida, queria mostrar para minha garota que eu tenho um carro. Seria a rebeldia. A rebeldia, e tudo isso, um outro fato também que eu vejo, que o Tenente Muniz diz que não pode realmente, não se deve mostrar que isso é a causa, mas a gente sente que hoje o jovem é rotulado como o velho é rotulado. Nós vivemos numa sociedade onde que hoje me ligou querendo se eu podia arrumar um trabalho para ele, porque diz que ele não consegue, porque aquela velha história, o jovem não tem experiência. Mas a gente está vivendo num mundo que não se deixa ter, que não se dá a oportunidade. Né? Então, é aquela questão o jovem é rotulado. Ele sai de uma faculdade e, de repente, ele está trabalhando como vendedor, ele está trabalhando como balconista, porque nós não estamos acompanhando, né? Ele fez uma faculdade, mas nós não temos campo. Né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito grave. Com relação a isso, eu acho que o poder da mídia tem muito a ver também. Nesse caso da juventude de classe média, os jovens têm tudo o que uma pessoa precisa ter para crescer, para se desenvolver, para trabalhar, mas tem a mídia ali o tempo todo mostrando a violência, mostrando essas coisas todas, e isso eu acho que, de certa forma, influencia também. Mariana, e tem um aspecto muito interessante, se você pega nos jovens meninos, não é? É uma fase de afirmação da masculinidade, onde ele se distingue no grupo por comportamentos que são comportamentos infratores. Então, aquilo torna mais homem perante o grupo. Isso é muito importante marcar, porque nós cultuamos isso. A sociedade cultua isso. O homem é mais violento. Então, você tem sempre não que o homem seja mais violento, a sociedade que coloca que tem que ser mais violento. Não é? Ok, agora a gente encerra esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com mídia falando sobre a cultura da violência e o jovem. Até daqui a pouco. E voltamos agora com o mídia, hoje falando sobre violência e o jovem. Estamos aqui com o Tenente Muniz, que é assessor da Superintendência de Estabelecimentos Penais, a Sônia Missádia, que é antropóloga, e a Isabel Borges, que é coordenadora da Pastoral Carcerária. A gente estava falando no bloco anterior sobre a mídia e o poder que a mídia exerce sobre os jovens com relação à violência. Sônia, eu queria saber de você, o que você acha que é a educação, qual o papel da educação no combate à violência? É complicado isso aí, porque eu acho que extrapola. Que educação, para começar? No caso, educação escolar? Educação escolar. Né? Por exemplo, se as escolas oferecessem
as escolas públicas oferecessem aulas, oferecessem merenda, tudo direitinho, as pessoas tivessem a oportunidade de frequentar uma escola. No caso, talvez se a gente adotasse um sistema em que as escolas tivessem um horário integral, que as crianças, que os jovens tivessem atividades para fazer nas escolas, será que isso não ajudaria esses jovens, essas crianças, deixarem de procurar o crime, se elas tivessem a oportunidade de ter essas atividades? Mariana, é complicado ainda isso aí, porque essas crianças, elas são violentadas constantemente. O filho de um trabalhador que tem seu fundo de garantia, como é que a gente fala, dizimado pelo próprio governo, olha as violências, está tudo estruturando. Não tem jeito, entende? parece que então tá você cercado. teria que mudar. A educação, para mim, aí teria que ser um conjunto de referenciais para essas pessoas seguirem. Envolveria Entendeu? tudo, envolveria a família, o ambiente, que a pessoa vive. mais saudável, envolveria uma sociedade mais saudável. Nossa sociedade, ela está doente, é uma sociedade doente. Como que ela vai cuidar desses doentes dela? Entende? Então, não é só através de uma... se você põe os meninos num regime de semi-internato, né, aí, o dia inteiro, é claro que você afasta algumas possibilidades, mas se ele vive numa cultura que fomenta a todo momento a violência, ele vai continuar Ele tem que respondendo aprender a a isso. conviver, não ser escondido. E Né? Acho que agora- tem que encontrar... Agora, com relação a isso, Tenente Muniz, o que o governo faz para melhorar isso? Porque o governador já anunciou que está colocando mais homens, que está colocando mais armas, que está colocando mais viaturas. Será que isso adianta? Será que não é melhor cuidar desses problemas sociais? O que o governo faz com relação a isso? A gente pode dizer que essas coisas adiantam porque essas coisas estão relacionadas a um aparato policial que é necessário, que nós precisamos ter para combater o que chegou. Porque, veja bem, quando passa do crivo da família, quando passa do crivo da sociedade, quando passa do crivo da escola, quando passa do crivo da religião, da igreja, chega um momento, quer dizer, que é o momento do crime, e aí a resposta do Estado, da sociedade, tem que ser feita. Então esse caminho, ele precisa ser seguido, e não é desarmando a polícia ou não tendo viaturas que nós vamos também resolver o problema da criminalidade, porque a repressão é um dos fatores. Não é tudo, é óbvio que não é tudo. Né? No caso, seria tentar resolver a violência mais com urgência do que com soluções ideais. Porque é complicado também. Mas isso nós precisamos ter. E precisamos ter mesmo que nós venhamos a ter, a partir de agora, não venhamos a ter mais crimes. Quer dizer, a polícia, a força pública, a mão pesada do Estado precisa existir, mesmo que nós não tenhamos crime. Até para que as pessoas vislumbrem que, se cometerem um crime, terão uma resposta social, legal, e aí vamos lá. Agora, desculpa te cortar. A educação, a participação da igreja, a participação da sociedade na informação, a reeducação dos nossos mecanismos de mídia e divulgação, né, que hoje, antigamente, e não muito, porque eu não sou tão velho assim, né, eu assistia na televisão Tom e Jerry e achava engraçado, Popeye, e achava super engraçado. E hoje nós vemos desenhos animados com sangue, com morte, hoje a situação e as crianças, vibram, né? Então, e as crianças assistem isso e elas pedem ao pai, compra o bonequinho do tal, compra a metralhadora tal. Né? Eu sou da época em que nós íamos para a rua para jogar bola, para ralar o joelho, para soltar pipa, né? E é claro que eu tive essa oportunidade, e muitos não têm, porque às vezes muitos têm que ir para o lixão para conseguir alguma coisa de comer. E aí, qual a resposta que nós vamos dar a essa sociedade? Agora, é uma música interessante, desculpa. A violência nas prisões, Isabel, você que convive com isso todo dia, como é que acontece muita violência dentro das penitenciárias? Acontece porque aquilo que eu te falei, ali é uma sociedade onde vivem pessoas que já passaram por tudo isso que nós estamos falando ali. Eu falo muito daquele que quer ser líder dentro da cadeia. Por que será que ele quer ser líder dentro da cadeia, né? Porque lá fora, talvez, ele era o José. Lá dentro da cadeia, ele vai ser o José.
Então, ele vai conseguir ali com mais um grupo liderar, nem que não seja uma liderança boa, mas então existe, e a gente fica, talvez não dê tempo, mas uma outra ocasião, refletir como um grupo pequeno consegue, né, usar a sua liderança em toda uma cadeia. Um grupo, às vezes, de 20 consegue liderar uma população de 200 e tantos. Isso seria um caso para uma... Mas até menos. Ou até menos. E adianta evangelizar os presos que vivem em condições subhumanas? A gente tem informação de que praticamente todos os presídios capixabas estão superlotados. Depois eu quero que o Tenente Muniz fale sobre isso também. Como é que é isso? Eu acho que isso, na verdade, teria que ser a base de tudo. Não adianta você assim, ser piega e falar assim que um Deus, que ele vai ter que dobrar o joelho no chão e agradecer a Deus porque ele está ali preso, ou porque eu estou com fome, ou porque eu não tenho. Eu não acredito nisso. Eu tenho meu pé no chão e acredito que o trabalho que a gente faz é de conscientizá-los, né, de prepará-los para uma outra vida. Sendo que o nosso tempo é muito pouco. E o pouco tempo que a gente tem, o trabalho que a gente consegue fazer quando entramos, ficamos lá com eles reunidos, a gente fala desse Deus que quer fazer uma transformação. E que, agora, é uma coisa assim, perigosa para a gente quando a gente fala, porque a gente quer que ele acredite. E aí, quando ele não sai, ele não tem aquela oportunidade, aquilo que é o sonho que a gente fala, né, que a gente quer que ele volte a um caminho novo, que ele saia ali pela frente, mostrando que ele saia para ser um novo cidadão ou um cidadão. Aí a gente depara com uma sociedade que não quer essa pessoa de volta. Mas eu acho que não tem mais nada importante que a gente voltar a acreditar, porque nós não estamos mais, os nossos jovens não acreditam mais em Deus. Acha piega falar de Jesus, acha piega estar se falando de Deus. Mas eu acho que nós temos que acreditar que muito mais que juiz, que advogado, que polícia, que promotor, eu acho que existe um Deus maior que isso tudo. E é principalmente nele que a gente tem que se apegar para poder entrar com o nosso trabalho. Tenente Muniz, com relação a essa melhora de vida, depois que os presos saem da cadeia, o que tem sido feito na Secretaria de Justiça com relação a isso? Nós vamos situar a questão da situação que nós encontramos quando assumimos, vamos dizer, o trabalho junto com os presos. Nós tínhamos uma realidade muito pior, brutal, né? Muito pior, brutal. Essa realidade descende foi herdada de anos e anos de descaso, de descompromisso, de pessoas que não queriam resolver o problema ou não tinham a competência necessária para resolver o problema. Passou, né? A partir de 1999, o governador do estado determinou uma série de ações questionáveis ou não, isso, né, no meu caso não me interessa, eu estou cumprindo aquilo que nós estamos empreendendo e isso começou a servir para a reestruturação. Havia desorganização total, né? E estamos organizando, estamos colocando as coisas nos seus devidos lugares, estamos aumentando segurança, estamos tentando possibilitar ao preso condições para que ele possa cumprir a sua pena e pagar pelo seu crime de uma maneira menos desumana possível. Nunca será um apartamento com suíte, e mesmo que assim o fosse, o conceito da liberdade está sendo tirado, e liberdade é direito, é inerente, está no ser humano, quer dizer, sempre nós teremos dentro do presídio problemas, porque é um local homicídio. E com relação Mas estamos no caminho para fazer com que a gente possa dar ao interno e à sua família condições para que ele possa tirar a sua pena, cumprir a sua pena e ser colocado na sociedade. Quanto à lotação, nós podemos dizer que nós temos hoje, em 11 presídios em todo o estado, nós temos 200 presos a mais do que a capacidade efetiva, que significa a capacidade de construção. Devido a diversos fatores, essa capacidade precisa ser aumentada para atender pessoas, às vezes, que não podem ficar, também, né? As pessoas não podem ficar junto com os outros por problemas internos entre a própria população carcerária. Então, nós podemos dizer que a situação foi muito pior e que estamos caminhando para melhorar isso cada vez mais. A dona Isabel tem uma opinião, mas nós estamos construindo presídios novos, com segurança e equipados para atender da melhor maneira os dois aspectos, a questão da segurança e a questão de uma melhor situação para o interno.
Agora, Sônia, pessoas vivendo no mesmo lugar, na mesma cela, com realidades diferentes, e às vezes com esse problema de superlotação ou de não ter uma estrutura boa, elas podem sair reabilitadas? Eu duvido muito. Acho que não. Porque a pena, elas estarem ali, é uma coisa que você falou e que realmente ela serve mais de exemplo para a sociedade. Se eu não cumprir a lei, eu vou ser punida. Mas ela não vai. O sistema do jeito que está, ele não restitui a pessoa à sociedade. E a sociedade não consegue absorver. Agora, uma coisa muito importante, essa questão da religião, é importante e perigosa. E você tem dois lados. Uma questão da religiosidade, onde ele se sinta um ser humano. Porque é esquecido que ele, durante a vida inteira, ele é esquecido como um ser humano. A questão perigosa, a questão da manipulação. Com certeza. Não é? Você fica preso dentro de uma burocracia religiosa. Isso é uma questão. Agora, a religiosidade, a busca do sentido de vida, do referencial, isso é imprescindível, do simbólico. É imprescindível. Porque quando acaba, as pessoas não têm... É a valorização da vida que a gente tenta passar. Quando você não tem isso, o que você vai ter que ter? É a última instância que você está falando, a força. Agora, a sociedade, então, Isabel, ela é cruel com as pessoas? Por exemplo, o funk que expressa o que a periferia sente. O que ele traz? O que ele está trazendo? O que a mídia está mostrando? Aí entra a mídia de novo. Como é que isso funciona para as pessoas da periferia, para as próprias pessoas da periferia? É aquilo que nós já colocamos. O jovem está numa busca desenfreada para ele mesmo se autoafirmar. Ele quer mostrar aquela rebeldia que a gente está vendo nessas situações que têm acontecido. Né? Agora, eu acho que, às vezes, essa questão do Deus, da fé, de buscar não esse Deus que as pessoas querem impor, mas acho que se falasse mais, se pudesse buscar mais, eu acho que não haveria tanta revolta, não haveria tanto sentido ódio. de viver, que seja agora, o nome que você às vezes eu acho que a mídia, a própria sociedade, a própria imprensa, acho que aumenta demais essas questões, sabe? Não sei, eu vi a juíza da vara de infância falando outro dia sobre as questões dos baile funk. Então, ela colocou assim de uma forma que existe sexo livre ali, que existe rodas de droga, rodas de sexo. Aí eu fico pensando, como é que se chega a esse ponto? Como é que se deixa chegar a esse ponto? Então, está faltando aquilo que eu não gosto muito, que é da repressão, né? Então, está faltando ali se agir para que não se chegue a esse ponto. Agora, Tenente Muniz, tem muito jovem ainda preso por causa de droga? Nós temos hoje 2.306 pessoas presas nos presídios da Secretaria de Justiça. 582 foram enquadrados dentro do artigo 12 e do artigo 16 da Lei de Entorpecentes, que é tráfico e uso de drogas. Desses 582, cerca de 70% a 80%, um número preliminar, possui entre 18 a 24 anos. Então, é um dado ainda extremamente é muito alarmante. O que é grande. pior, no presídio feminino nós temos 139 pessoas hoje. 82 pessoas foram enquadradas por artigo 12, artigo 16, tráfico ou uso de drogas. É um dado muito pior ainda, pelos fatores que já podemos enumerar, né? Às vezes a mulher, até no crime, né, sofre a discriminação, sofre pelo fato do que o seu companheiro muitas vezes pratica, né, e passa a participar, e aí quando Agora, para encerrar, eu queria saber que tipo de mudança poderia haver para diminuir a violência? A gente não tem receita pronta. Dizer que a violência vai diminuir com determinadas ações de governo, por mais que elas sejam melhores, é muito preliminar. Dizer que se a gente colocar milhares de escolas, e isso precisa ser feito, é necessário, que vai Mas não vai não solucionar, que vai não vai solucionar. solucionar isso.
Agora, o envolvimento das pessoas, o envolvimento da sociedade, o envolvimento da família, o envolvimento da igreja, das igrejas, das religiões, o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, no sentido de tirar das pessoas a cultura, e é muito próprio o tema, né? A cultura da violência, aquela cultura de que eu tenho que devolver sempre, de que eu não posso deixar barato, né? De que eu só sou alguém se eu tenho coisas, se eu participo de determinada roda de amigos. Essa cultura a gente precisa exterminar na sociedade, porque é isso que está acabando com a gente. É isso que está levando os nossos jovens ao buraco, ao crime, é isso que está levando as pessoas a não serem felizes. Ou seja, é bom que todos os setores da sociedade comecem a se preocupar com a violência e comecem a tentar mudar para que a violência realmente diminua. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Mídia. O Mídia de hoje fica por aqui e até o próximo programa.